Olá, ser infinito, gratidão por ter você aqui. Se você já assistiu aos meus vídeos anteriores, então você entendeu que a fonte de toda a criação é pura consciência que se expressa da energia mais sutil à energia mais densa. Existe uma lei espiritual, que é a lei da potencialidade pura. E o que diz essa lei? Ela diz que nós somos consciência pura, ponto. E o que significa consciência pura? Significa que a nossa essência é espiritual e que existe um campo em que todas as possibilidades e criatividade infinita já existem e que estão em um estado de repouso para serem manifestadas aqui na matéria, terceira dimensão, né? Nós vivemos numa terceira dimensão, né? Lembra que eu falei? Altura, largura e profundidade. E é isso, né, que os nossos sentidos conseguem captar. Algumas características dessa consciência, desse campo de energia que permeia tudo são conhecimento, silêncio infinito, equilíbrio perfeito, invencibilidade, simplicidade e felicidade. Essa nossa essência, essa potencialidade pura que nós pertencemos. E quando você entende, descobre que realmente você é, aí você encontra toda a sua potencialidade. Quando você tem essa informação, você descobre que tem a capacidade de realizar tudo o que você deseja. Sabe por quê? Porque você representa a capacidade de ser tudo o que você quer. A lei da potencialidade pura também pode ser chamada de lei da unidade, porque não existe separação entre você e esse campo de energia. Alguns chamam de matriz divina, outros de Deus, enfim. Esse campo é o próprio eu. E quanto mais você entende qual a sua verdadeira natureza, quando você entende de onde você veio e que você, esse campo, né, são uma única consciência, mais o seu eu superior se aproxima desse campo da potencialidade pura. Quando nos conectamos com o nosso eu interior, o nosso eu sou, a nossa centelha divina, o nosso ponto de referência é o espírito. E quando nos deixamos levar pelo nosso externo, por situações, pessoas, coisas, enfim, aí esse ponto de referência é o ego. E quando nós deixamos que o ego, né, tome conta de qualquer situação, nós buscamos a aprovação dos outros. Os nossos pensamentos e sentimentos se antecipam, né, a toda e qualquer resposta, porque se apegam ao medo. O ego, ele quer sempre controlar as situações, né, as pessoas, as coisas, e tudo isso, né, estão baseados no quê? No medo. Agora, quando você se conecta com o teu eu interior, que possui poder infinito, sabedoria infinita, lá não existe medo, não existe desejo para controlar as coisas, as pessoas, as situações. Lá você não precisa provar nada para ninguém. Lá você não precisa se esforçar para conseguir algo, né? Agora, quando você se volta para o externo, quem toma controle da sua vida? O ego. Mas o ego, ele não expressa o que realmente você é. O ego, ele reflete apenas a sua autoimagem, a sua persona, a sua máscara social, o papel que você representa. E sua máscara, sua persona, né, precisam de aprovação, precisam estar no controle. Por quê? Porque vive com medo. Medo do julgamento, medo de ser ferido, medo de perder, medo da rejeição. E enquanto seu eu interior, a sua centelha divina, ela tá lá sufocada e sendo esmagada pelo teu ego. O seu verdadeiro eu interior, a sua essência, o seu verdadeiro eu, né, que é o espírito, a sua alma, ele não precisa de nada disso. Ele não precisa de críticas, né, não precisa de julgamentos, de aprovação dos outros. Ele é imune a tudo isso. Ele não se sente inferior a ninguém e também não se sente superior a ninguém, porque ele sabe e entende que todos nós representamos o mesmo eu, o mesmo espírito com diferentes faces. Percebe a diferença entre o ego e o eu interior? Quando você se voltar para dentro e entrar em contato com a sua centelha divina, você não tem medo de nada, porque lá não existe medo. E enquanto você estiver olhando somente para o seu externo, quem vai comandar a sua vida é o ego. E o ego é um falso poder. Agora, o seu eu interior atrai as coisas que você deseja, as pessoas que te interessam, né? Os lugares, as situações. Ele magnetiza as pessoas, ele magnetiza as situações, as circunstâncias, né? Que alimentam os seus desejos. E esse poder que o seu eu interior tem é tão intenso
que você encontra prazer em se ligar às pessoas e elas a você. Como né, a gente pode conseguir ter acesso, né, e potencializar tudo isso? Uma forma de você ter acesso a esse campo da energia, da potencialidade pura, é a meditação, o silêncio. O silêncio significa entrar em contato com o seu eu interior para apenas ser. Se você não silenciar, a tagarelice mental vai tomar conta de você. Então reserve um tempo para você, né, estar em silêncio. Silencie a sua mente. Sabe o que acontece quando você silencia a sua mente? No começo, a tagarelice interior ela vai ficar mais turbulenta, né? Então você vai ter vontade de sair correndo e vai ficar ansioso, né? Mas se você persistir, o seu diálogo interior ele vai se acalmar e o silêncio começa a tomar conta de você. Isso acontece por um determinado tempo, mas depois, né, a mente ela desiste, ela percebe que não tem mais o poder da tagarelice, né? E o seu interior, ele não vai falar mais nada. Então, quando você silencia, você começa a experimentar a quietude do campo, da potencialidade pura, né? Pratique o silêncio diariamente, aquiete a sua mente, a sua tagarelice interna para experimentar a lei da potencialidade pura. E você vai se conectar com esse campo, né, do silêncio infinito, onde todas as coisas estão inseparavelmente conectadas a tudo o que existe. Esse é o campo das infinitas possibilidades, é o campo onde tudo que você deseja já existe num estado mais sutil e em repouso, e só esperando para você ser manifestado. Eu vou gravar um vídeo aqui falando sobre a lei da intenção, né, do desejo. E aí você vai entender como é possível colocar a intenção neste campo para que os seus desejos surjam espontaneamente. Mas antes de tudo, você precisa experimentar o silêncio, porque esse é o primeiro passo para que a lei da atração manifeste o que você quer. Entenda que é o silêncio que leva ao campo das infinitas possibilidades. Existe até uma passagem na Bíblia que diz: fique em silêncio, sinta a minha presença e saiba que eu sou Deus. O não julgamento também é uma outra forma de você acessar esse campo. O que significa julgar? É estar constantemente avaliando o que os outros fazem, né? Se está certo ou errado. Então, se você é uma pessoa que gosta de julgar os outros, né, gosta de rotular outras pessoas, de criticar, entenda que isso cria uma turbulência em seu diálogo interior e essa turbulência restringe o fluxo de energia entre você e o campo da potencialidade pura. Então você diminui o espaço vazio entre os pensamentos e é por esse espaço vazio que você se conecta com o campo. É por meio desse estado de percepção do vazio, do silêncio entre os pensamentos, que você se conecta, né, com esse campo maravilhoso. Então perceba que se você diminuir esse espaço vazio com pensamentos e essa tagarelice, né, julgamentos, se o outro fez errado ou não, a sua mente ela vai estar cheia de baboseira, né, de lixo, e espaço vazio entre os pensamentos não irão existir. Então a conexão com o campo ela não acontece. Né? Então é pelo silêncio, pelo não julgamento, pela meditação que você tem acesso ao poder da potencialidade pura. Se puder, esteja próximo à natureza, porque aí você vai estar em contato com todos os elementos, né? Todas as forças vitais. Você então precisa aprender a entrar em contato com a mais profunda essência do seu ser. Ela está além do ego, né? Lá não existe medo, não existe crítica, julgamento. E quando você entrar em contato com a sua essência, você irá se autoconhecer melhor. Você vai entender os seus medos, vai entender as suas crenças sobre relacionamento, sobre dinheiro, enfim. Porque isso é um reflexo da sua personalidade. Nada e nem ninguém vai resolver os seus problemas. Somente quando você tiver acesso ao seu eu mais profundo, você vai resolver os seus problemas. Quando você se conhecer, conhecer a sua natureza, conhecer o seu verdadeiro eu, aí sim você não vai mais sentir medo, culpa, escassez emocional, escassez financeira, enfim. Porque você vai entender que a essência de tudo que você deseja é energia vital, é a potencialidade pura. Esse campo, Deus, né, já tem tudo para te oferecer, mas você precisa calar a sua tagarelice interior para entrar em contato com ele.
tá? Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu peço, por favor, que você deixe o seu like, comente aqui, né? E deixa aqui nos comentários, eu ative o meu silêncio interior. Beijos e até o próximo vídeo.